Que a paz do nosso Divino Mestre esteja sempre conosco e que possamos aproveitar todos os momentos, todos os segundos, todos os instantes para aprender juntamente com o Mestre. O Evangelho de Jesus, ele apresenta-se para a gente como sendo uma boa nova, ou seja, um caminho a ser seguido. Todas as vezes que nós estivermos com dúvida em relação àquilo que a gente deve observar se ele está dentro das leis que são trazidas através do Evangelho. O Evangelho ele vai ser para nós sempre o norteador da nossa condição humana, ou o norteador das nossas ações. Bem, é importante a gente frisar que o Evangelho ele não deve ser somente lido, somente estudado, mas ele deve ser praticado em os seus mínimos detalhes. E isso faz com que a gente possa alcançar um progresso muito mais efetivo. Lembrando-se de que o progresso é uma lei que ele está descrita no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte. E nós temos que observar também que o progresso ele não é uma lei que se faz do dia para a noite, de uma hora para outra. Ele demanda tempo. O tempo ele pode ser o nosso maior aliado ou o nosso maior inimigo. Isso vai ser devido à forma como a gente utilizamos, né? Se nós aproveitamos ele de uma forma efetiva ou se a gente se perde em meio às nossas milhares de coisas, em meio às milhares de coisas que a gente tem que fazer e a gente não cria um foco, um objetivo. Bem, a encarnação ela vem trazer justamente essa oportunidade de progredir, tanto moral quanto espiritualmente. E essa progressão, ela vai depender da nossa boa vontade e da condução que a gente dá às nossas vidas. Então, estudar o Evangelho, ele é uma prática que deve ser diária. E o Evangelho, ele vem trazer para a gente diversos capítulos, e esses capítulos com muitos ensinamentos. E o capítulo ao qual a gente vai se ater hoje é o capítulo 17, intitulado Sejam Perfeitos ou Sede Perfeitos. E bem no início desse Evangelho, ele vem trazer para a gente um conhecimento a respeito da perfeição. A perfeição. Existe uma perfeição que é a divina e existe uma perfeição que é a perfeição relativa. Nós, quanto humanos, podemos alcançar essa perfeição divina? É claro que não, porque senão a gente vai se igualar a Deus. O próprio Evangelho ele vem trazer essa questão para a gente, né? O objetivo não é que o homem, né, se iguale a Deus, mas que ele atinja uma perfeição que a gente chama de perfeição relativa, que através dessa escala do progresso a gente possa vir a adquirir melhores qualidades, né? À medida que o tempo vai passando, justamente para que a gente possa alcançar um grau determinado de perfeição. E o que é a perfeição? A perfeição ela é o mais alto nível de uma escala de valor ou a excelência no mais alto grau em que a gente pode alcançar em um determinado tempo. Bem, então essa perfeição ela é uma construção diária. E o capítulo ao qual a parte do capítulo ao qual eu me ative a estudar é o item 7. E ele é intitulado O Dever. E antes dele vem a parábola do semeador, que é uma parábola extremamente significativa. Se nós formos lembrar do significado da palavra, ela é sempre uma história que foi trazida e conduzida por Cristo, e ela tem um objetivo de trazer para nós um ensinamento moral. E qual que é o ensinamento moral que essa parábola do semeador ela vem trazer para nós? É justamente do cumprimento das nossas obrigações, independentemente de quem estiver observando. A nossa consciência vai trazer para a gente a necessidade de observação das leis, de fazer aquilo que é certo no momento certo. Bem, peço licença para conduzir essa leitura do trecho. Então, o dever
Foi trazido por Lázaro em Paris no ano de 1863. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral, e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são do que os valores interiores. Bem, esse trecho ele vem trazer diversos elementos a serem observados por nós. Então nós temos aqui o dever, obrigação, moral, a lei, e cada um dessas particularidades ele tem um significado em si. E qual que é o objetivo? Trazer um ensinamento para nós. Bem, o dever ele é caracterizado por ser uma obrigação de uma coisa imposta ou pela lei, ou pela moral, ou pela própria consciência. Então, aí nós temos três termos: a lei, a moral e a consciência. A lei, ela foi, o conhecimento da lei, ele foi trazido por nós através de Moisés, né? Então, nós temos a lei divina e a lei humana. A lei divina, ela se mantém através dos tempos. Ela é imutável e ela não perde a sua qualidade, independente do tempo em que nós nos encontramos. E a lei humana, ela vai se modificando ao longo do tempo, porque a gente muda a cada instante e é necessário que a gente adeque justamente essas leis ou se adeque às leis para que a gente possa conduzir da melhor forma as nossas ações mediante o mundo, né? Então, por exemplo, nós temos as leis universais e essas leis elas vão reger todo o universo, independentemente da nação em que a gente ocupe e da posição em que a gente ocupe também. E as leis humanas elas vão modificar-se a cada característica de um determinado povo. Quando a gente fala de moral, o próprio Evangelho ele vem trazer para a gente que a moral é a regra do bem proceder, né? É as escolhas que a gente faz entre o bem e entre o mal. E falando de consciência, consciência é uma noção que a gente tem sobre aquilo que a gente faz. Então, quando a gente alega desconhecimento das leis, é possível que a gente realmente faça isso? É possível que a gente não tenha conhecimento? É claro que não, né? Porque essas leis, elas estão justamente na nossa consciência, né? E à medida do tempo que a gente vai planejando algumas ações, a nossa consciência ela vai puxando a gente para aquilo que deve ser feito ou não. Então, aqui fala que o dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, justamente porque o sentimento ele está relacionado à aptidão para sentir, para a disposição de se comover, de se impressionar com os outros. Então, é necessário, primeiramente, que antes que a gente se importe com aquilo que o outro faz, é necessário a gente observar os nossos atos. O dever, ele deve ser cumprido primeiramente com nós. É uma obrigação do nosso íntimo, né? E isso tem a ver também com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. E então, a nossa consciência, ela vai sempre nos advertir sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, quando a gente cumpre com os deveres, a gente está diretamente relacionado
às leis divinas. Que a paz do nosso Divino Mestre seja sempre conosco.